Oi, eu sou a Lu e hoje, 6 de maio de 2020, estamos ainda com o distanciamento social, por isso estou gravando o vídeo de casa. Essa aula eu fiz pensando no Dia das Mães e eu tenho uma palavra muito especial. O evangelista João relatou uma história na Bíblia onde Jesus foi a um casamento. Lá também estava sua mãe, Maria. Maria, mulher muito especial, escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, o nosso Salvador. Nessa história, João nos relata que eles foram a um casamento e lá, portanto, Maria descobriu que estava faltando vinho. Ela conhecia o filho que tinha e ela disse o seguinte: João 2, versículo 5. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Sabe o conselho de Maria? Serve para nós ainda hoje. Ela disse: façam tudo o que ele lhes mandar. E Jesus nos manda, aqui no mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, a confiar nele. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Maria, a mãe mais espetacular que esse mundo já conheceu, nos manda fazer o que Jesus diz. E ele diz para confiarmos nele, que ele é o caminho. A mãe de Jesus confiava nele. Eu confio nele. E você? Se você ainda não tem uma resposta para essa pergunta, leia a Bíblia. Tenho certeza que você encontrará a sua resposta. E agora nós vamos pintar. Aqui nós temos o risco e nós vamos começar pintando aqui dentro do baú. Eu vou usar verde pântano e sépia. Aqui eu vou preencher bem direitinho. Tô usando um pincelzinho número 2. Verde pântano e sépia. Aqui dentro também é uma área escura. Aqui todo esse espaço aqui, até mais ou menos aqui, ó. A gente vai preencher com os dois. Estou trabalhando com as duas tintas no pincel. Deixa o contorno das pérolas ali bem certinho. Porque depois daí você não vai ter problema com elas. Essa pontinha aqui, ela tá recebendo um pouco de luz, então eu vou pôr um pouquinho do branco. Não lavei meu pincel, então esse branco misturado ali no verde pântano com sépia vai dar uma iluminada, ó, assim. Aqui eu vou até passar um pouquinho da tinta, porque essa partezinha aqui, ela tá lá embaixo. Só que ela tá pegando um pouco mais de luz também. Eu vou pegar o branco sem lavar o pincel. E vou deixar aqui aquela linha. Essa linha aqui, ela vai sumindo. Agora eu vou lavar o meu pincel e eu quero fazer essa parte aqui, ó, vou preencher toda de branco. Vou usar um pincel número 12, maiorzinho. Acho que vou até preencher já aqui essa borda também. O risco vai aparecer se eu não esfregar muito o pincel em cima. Eu tenho que deixar o pincel bem leve. Essa parte aqui quero fazer de uma forma bem fácil, por isso que a gente já pode preencher tudo.
Olha só, preenchi tudo. Agora eu vou pegar um pouquinho do amarelo pele, com esse pincel mesmo. Eu vou colocar aqui, ó, tirar o excesso aqui no pratinho. Eu vou fazer uma sombra aqui, ó, atrás dessas pérolas. Você tá vendo que aqui tem uma linha? Então, embaixo da linha, aqui eu tenho uma outra linha. Eu não vou fazer embaixo da linha. Aqui eu vou fazer nessa parte de cima. Porque isso aqui são relevos. Assim. Agora eu vou fazer na linha de baixo. Tá vendo essa área clara que ficou aqui? Vou fazer aqui, ó, uma bola aqui, uma bola aqui. É pra ficar assim, todo manchadinho. Aqui também eu vou fazer uma sombra embaixo da linha. Essa área eu vou deixar assim, bem manchadinha. Troquei de pincel, mas eu vou continuar com... Peguei o pincel número 2, vou continuar com o amarelo pele. E eu vou passar aqui, ó, na área de cima. Continua aparecendo uma vista de branco ali. Aqui também, principalmente aqui, ó, nesse fundinho ali. Na área de cima. Agora, sem lavar meu pincel, eu vou pegar um pouquinho do sépia. Tiro o excesso de tinta e eu vou fazer aqui, ó, uma sombra nos cantinhos. Vou começar por aqui. Aqui fica mais escurinho. Esta sombra eu vou puxar aqui. A linha ainda tá aparecendo, olha aqui, ó. Em cima daquele risco que tinha ali. Ó, já deixei bem mais escurinho aqui. Se lembra que atrás da pérola tinha uma sombra? Eu vou realçar, deixando assim, ó, curvo. Eu vou deixar aparente. E aqui também. Primeiro nós vamos fazer aqui, ó, embaixo da linha. Segundo, acima da linha. Vai pegar sempre em cima do pele que você já colocou ali. E aqui embaixo na linha também vou deixar mais escurinho. Trabalhando com pouquinha tinta. Se você quiser, você pode trabalhar em cima do clareador ou do diluente. Por se tratar de uma toalhinha, vai ficar muito delicado. Isso. Agora, aqui, ó, por trás das pérolas. Já vou deixar essa sombra bem acentuada. Essa parte aqui, eu vou passar um pouquinho do branco para poder cobrir o risco que ficou aqui aparente. Dou uma disfarçada. Agora, nós vamos brincar de fazer arabesco. Peguei uma pinceladinha de branco, ó, o pincel tá carregadinho. Nessa área aqui, eu vou fazer assim, ó, uns arabescos, uns relevos. Você vai criar o seu. Lembra que a gente fez aqui uma área com uma mancha? Então, em cima da mancha. Aqui eu vou fazer mais um. Não é para ficar aparente, você não precisa desenhar uma coisa. Se quiser, também pode. Mas eu não vou fazer isso aqui. Bom, só nessa área da frente aqui, onde a gente colocou aquela textura. Tá vendo essa linha escura? Eu vou trabalhar colocando pontinhos de branco. Assim, ó.
pontinho mesmo. Carreguei o pincel 0 e vou encostando. Procure que esses pontinhos fiquem mais ou menos do mesmo tamanho. Se juntar tudo como aconteceu comigo ali, você lava teu pincel, volta com um pouquinho do sépia, dá uma separada. Nesta área aqui também tem. Então, a gente começa com o pincel mais carregado e vai sumindo. Tá vendo? Aqui, ó, pela metade, ó, de novo. Foi, sumiu. Ele vai acabando a intensidade. Aqui nesta área também. Só que não vou fazer ali. Eu vou fazer aqui, ó. Em cima dessa área clara que ficou ali. Aqui nem precisa, não vai aparecer. Você viu que aqui ficou uma área bem nítida? Eu vou quebrar um pouquinho isso aqui, passando o pincel sujo de sépia. Ele não tem tinta praticamente, só sujo de sépia. Bem em cima. Eu percebi agora que ficou muito claro aqui. Pronto. Agora, do lado de cá, a mesma coisa. Pronto a parte de baixo. Agora, vamos fazer a parte de cima. Primeiro, vou encher de branco toda essa área aqui. Preenchi de branco. Você viu que ali aqueles arabescos eu não preenchi. E eu vou fazer com o amarelo pele, eu vou fazer uma sombra aqui, ó, atrás desse risco. Eu vou deixar essa sombra bem aparente. Desse ladinho aqui também eu vou pôr um pouquinho, assim. Agora eu vou usar um pouquinho do sépia. E eu vou trabalhar... Primeiro, eu vou trabalhar aqui a borda. Aqui a borda. E agora eu vou fazendo assim, ó. Você viu que eu tenho quase nada de tinta no pincel? Olha, eu tô fazendo risquinhos verticais paralelos. Quase paralelos. Quando chega aqui, você continua fazendo risquinhos de pé. Por favor, não entorte. Eles têm que ficar verticais. Troquei de pincel, peguei o 0. E agora, em cima desses risquinhos, no meio desse risquinho que eu coloquei com o pincel 2, eu vou colocar um risquinho com o 0. Ele vai acentuar um pouquinho mais essa sombra. Você viu que eu carrego o pincel e essa tinta dá para fazer 2. Essa segunda sombra vai acentuar um pouquinho mais o relevo. Eu vou terminar aqui embaixo, fazendo esse contorninho aqui da ponta. Se passou aqui algum branquinho para baixo, você vai, com o pincel 0, agora você vai consertar. Agora eu vou fazer aqui em cima, ó, vou fazer assim meio curvo. Tá vendo? É bem fácil. Não ultrapasse a linha do amarelo pele. Aqui você não deve fazer assim, tem que continuar fazendo de pezinho.
Esta área aqui, eu vou fazer, ó, uma bola aqui e uma bola aqui. Seria mais ou menos a mesma distância. Aqui ficou claro, claro e claro. Eu vou usar o pincel carregadinho de branco e vou fazer um relevo também. Agora, nós vamos trabalhar essas flores que tem ali em cima. Aqui, eu vou pegar uma pincelada de pistache, uma pincelada de verde pântano. Eu vou trabalhar assim com os dois. Vou fazer um verde médio. Aqui, eu vou fazer um batidinho. Aqui, eu vou fazer um batidinho. Aqui também. Esse daqui vai até subir em cima da flor, mas já vou colocar ele ali. Evita trazer isso muito longe, tá? Porque senão vai invadir muito a área. Aqui tem um pouquinho. E aqui vai terminar também com um pouquinho do relevo. Pronto. Esta florzinha, eu vou fazer assim. Eu vou preencher, vou começar aqui. Aqui tenho só umas manchinhas, coloquei 3 manchinhas. Aqui tem uma florzinha, aqui tem mais uma florzinha, aqui tem mais uma, que o verdinho tá subindo, então não vou preencher ela inteira. Aqui tem mais uma. Acabei subindo com o verdinho aqui também, não tem problema. Você viu que eu tô preenchendo com batidinho, mas eu tô espalhando a tinta. É só porque eu não quero fazer uma bola. Isso. Agora, eu vou usar um pouquinho do vermelho profundo. Mas é uma isca. E vou colocar aqui, ó, no meinho. Aqui uma manchinha, aqui uma manchinha. Vou separar. Coloquei esta daqui com um pouquinho ali, ó, pra ficar por trás. Aqui também. Separei. Aqui nós temos uma manchinha, a manchinha fica mais escura. Essa flor aqui, você viu que tem um risco? Então, em cima do risco, você faz isso aqui, ó. Eu tô batendo o pincel. Aqui, vou colocar esta por trás. Então, ela ficou mais escura. Ó, bati o pincel em cima do risco. Lavo o meu pincel. Você viu que vai sair rosinhas daqui? Eu vou pegar um outro pincel 2 que tá com uma pontinha. E vou usar o branco. Eu vou pegar a tinta, olha, só na pontinha. E eu vou fazer uma manchinha ali. Vou fazer essa rosa, não, vou fazer essa que tá por baixo. Tá vendo o miolinho escuro? Então, eu vou dar pinceladinhas aqui, pinceladinhas ali por dentro. No espaço tem o risco, aí você tem um pedaço que é rosa chá. Nesse espaço que é rosa chá, você vai dar pinceladas de branco. É para ficar mais claro, então pode deixar bastante branco. São pinceladinhas, não precisa fazer desenho de rosa. Não se preocupe, quando você terminar vai sair uma rosa, se você seguir o risco. Só fazendo pinceladinhas. Caso você queira mais suave, use tons de rosa bebê, tutti-frutti, essas cores mais suaves. Bom, terminei aqui, senti falta de colocar uma pinceladinha de verde aqui em cima, ó. Aí. Bom, nós temos o nosso baúzinho, aquele que tem florzinha de biscuit em cima. Agora, eu vou aproveitar o verde pântano e o pistache e vou preencher as folhas aqui do nosso arranjo.
Primeiro, eu vou preencher todas as folhinhas com o verde pistache. Olha, tudo preenchido. Agora eu vou usar um pouquinho do verde pântano. Eu vou começar por aqui. Essa folhinha vai levar um pouquinho de sombra aqui, ó. Vou colocar a sombra toda essa área de baixo. Essa daqui, ela vai levar a sombra toda essa área. Vou deixar só um pouquinho de luz ali, desse lado. Esta, ela vai levar a sombra aqui. Ela tá por cima dessa outra aqui da esquerda. Então, eu só vou puxar pelo meio aqui, ó, um pouquinho de sombra. Aqui nós temos duas. Esta ficou por trás. Desenhei aqui, mas eu quero passar o botão por cima dela. Então, não vale aquele risco ali. Ó, esse lado eu vou deixar mais escuro. Depois, esta aqui, ela tá por trás da flor. Ela tá por cima desta, então essa área tem que ficar mais clara. Mas eu posso puxar um pouquinho de escuro aqui. Aqui nós temos uma que tá por trás do botão e dessa outra folha. Então, vai ficar escuro na parte de baixo. Esta daqui é aquela que tá dobrada. Eu vou colocar escuro aqui, ó, na parte de baixo. E vou colocar um pouquinho do escuro aqui. Mas não vou colocar muito, porque ela tá saindo bem pra fora. E esta tá aqui, ó, por trás dos botões. Vou deixar escuro a parte de baixo, porque ela tá por cima da outra. Coloquei todas as sombras. Agora eu vou usar um pouquinho do amarelo bebê. Olha, vou colocar ele só na área de luz. E tô trabalhando assim, ó, com pinceladas. Eu não tô fazendo aquele processo de puxa, 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 deixa ranhura. Só tô mesmo iluminando um pouquinho essa área. E sem cobrir, sem chegar no verde pântano. Aqui bem pouquinho. Aqui um pouquinho. Essa daqui eu vou puxar. E essa daqui também vai levar só um pouquinho aqui. Agora eu vou usar o zero. Com o zero, eu vou fazer aquela linha assim no meio. E uma ou duas ranhuras. Essa só vem ranhura pra cá. Essa posso pôr a linha e fazer umas duas aqui. Como a tinta tá molhada ainda, provavelmente esse amarelo bebê, ele ainda vai sumir um pouco, ele vai ser absorvido. Mas não faz mal, porque eu já marquei a área de luz e sombra. Como o desenho é bem pequeno, às vezes a gente nem precisa trabalhar muita cor. Prontinho. Vamos fazer as flores. Eu vou preencher todos os botões com o branco. Eu vou usar o mínimo de vermelho profundo para fazer uma sombra, começando por esse daqui. Ó, eu vou colocar um pouquinho do vermelho aqui embaixo e sujar um pouquinho para lá. Você viu que eu não preciso colocar inteiro. A gente trabalha mesmo com manchinhas. Aqui, vou deixar esse lado mais escuro. Ó, vou sumindo aqui. Posso até fazer uma divisão. Depois eu posso voltar com o branco aqui, separando.
Aqui, esse menorzinho, eu vou deixar o lado de baixo também mais escuro. E vou dar uma pinceladinha só ali. Esse aqui, eu vou deixar aqui mais escuro, porque eu quero deixar aquele por cima. Vou puxar assim. E vou colocar um pouquinho aqui também. Quando você for pintar o seu, provavelmente vai sair diferente do meu. Porque cada vez que a gente vai pintar uma coisa assim que não tem uma linha, não tem uma divisão, fica diferente um do outro mesmo, então não tem problema. Com certeza o seu também vai ficar bonito, porque o meu vai ficar lindo. Pronto, coloquei o vermelho, lavei o pincel e agora eu vou trabalhar com um pouquinho do branco. Agora seria a hora de você cobrir aquele risquinho do lápis ou do carbono que ficou, de fazer aqui, por exemplo, eu vou fazer uma divisão aqui, ó, tem um altinho, então eu vou puxar o branco ali, vou deixar manchadinho, ó, contornei aqui do outro lado com o branco, aqui vou deixar mais branquinho, ó, ficou todo manchadinho, e isso é bonito. Porque não tem um lugar, não tem um lugar onde você tenha que deixar esse branco. Agora eu vou pegar o pincel zero e o verde pântano. Essas sépalazinhas, eu vou preencher todas com pincel zero e verde pântano, tomando cuidado para que elas fiquem bem pequenas e delicadas. Faça todas as curvinhas, no caso aqui, ó, da flor. A pétala não é reta, então, quando você for colocar essas sépalas aqui, ó, deixe todas as curvinhas da flor. Aqui eu tenho 2. Pra cá eu tenho as sépalas, aqui tem que ficar uma pontinha. As sépalas desse outro botão. E aqui eu tenho um pedacinho de sépala desse último botãozinho aqui. Pronto, agora que eu já enchi as sépalas, vou uma pontinha aqui. Lavo o pincel e vou usar o pistache para iluminar. Uma pinceladinha só já é suficiente. Vou colocar uma pontinha aqui também, bem nessa curvinha. Pronto. Agora eu vou preencher a flor de branco. Preenchi de branco. Eu vou usar um pouquinho do rosa chá, só mesmo o pincel sujo, tá? E vou fazer aqui, ó, no meio de cada pétala. Você viu? Eu dei pinceladinhas, agora eu vou dar uma espalhada. Isso vai dar um leve tom rosado. Agora eu vou pegar uma pinceladinha de cinza. Esse cinza é só cinza mesmo. Você pode usar o preto com branco, você vai fazer esse tom de cinza. E a gente vai separar as pétalas. Aqui, por exemplo, eu vou colocar uma dobrinha em cada uma das pétalas. Então, aqui eu tenho uma dobrinha, ó. Eu coloco a tinta por baixo. Esse lado aqui eu quero deixar um pouquinho mais escuro. Olha, vem esfumaçando bem de leve. Essa pétala aqui, eu vou colocar uma dobrinha também. Então, eu vou fazer só aqui em cima um pouquinho do cinza. Essa daqui, eu não vou colocar dobrinha. Eu vou colocar bem no contorno, um pouquinho do cinza e vou esfumaçar. Esta pétala, eu vou colocar uma dobrinha também aqui.
Esta última, eu vou deixar essa parte aqui mais escurinha. Colocando uma manchinha aqui, vou fazer só um detalhezinho ali em cima. Agora eu vou trabalhar com o branco fazendo a luz. Com o mesmo pincel, um pouquinho só de tinta, eu vou refazer as áreas do branco. Eu vou empurrar essas sombras, tanto do rosa quanto do cinza. Aqui temos a dobrinha. Aqui eu vou deixar mais escurinho. Aqui também vou colocar um branquinho. Vou limpar o meu pincel, principalmente em cima da área de cinza. E você viu que é pouquíssima tinta. Se você esperar secar um pouquinho, fica bem mais fácil clarear. Agora eu vou usar o pincel 0, o verde pântano, e aqui, ó, partindo do centro, dividindo as pétalas, eu tenho um escurinho. Bem pequeno. Você pode usar o desenho como referência. É uma separação que a gente tem entre as pétalas. Enquanto seca, para fazermos o acabamento, eu vou preencher todas as pérolas com marfim. Pérolas preenchidas. Agora eu vou fazer, aqui já tá seco, posso colocar a tampinha aqui. Com o pincel 0, eu vou fazer um pouquinho de sombra com amarelo ocre. Eu vou fazer assim, ó, uma meia lua. Esta aqui, ela ficou por trás, então eu vou colocar sombra aqui e vou colocar sombra aqui. Nesta, eu faço a meia lua também. Aqui tá por trás, tá por trás. Você viu que aqui eu tô colocando, nessas que estão caindo, tô colocando a sombra assim, na horizontal. Essas que estão aqui, encostadas na base, eu vou colocar aqui, ó, na parte inferior. Lavei meu pincel e agora eu vou colocar com o sépia um pouquinho, assim, seria uma segunda sombra em cima do ocre, só do lado direito. É uma meia pincelada. Agora eu posso colocar com o branco aqui no meio dessa área que sobrou aqui do marfim, eu vou colocar um pontinho de branco. Se precisar e você quiser, você pode com o 0 arrumar as pérolas. Se uma ficou um pouquinho mais torta, se o risco tá aparecendo, você pode arrumar. Esta é a hora. Você pode também arrumar a sombra aqui atrás, aqui, ó, essa parte, se não ficou muito bom, você pode voltar com o sépia. Olha, contornando aqui a parte de trás para ficar um pouquinho mais nítido. Ele dá diferença. Olha essa parte da sombra aqui, contornei as minhas.
Olha como ficou bom. Aqui, ó, entre as pérolas, você pode pôr um pontinho de branco, mas o pontinho tem que ser bem menor do que aquele que você colocou ali para iluminar a pérola. Bom, a pérola tá pronta, o porta-joias está pronto. Agora nós vamos trabalhar a finalização da flor. Primeiro, eu vou preencher com sépia aqui, ó, o meio. Segundo, eu vou colocar em volta desse miolo o amarelo ocre, uma bolinha, e eu vou puxar esse amarelo ocre para trás, fazendo pistilos. Agora eu vou sujar o meu pincel no vermelho profundo e vou colocar aqui uma sombra desse lado de cima. Aqui, ó, a metade de cima. Vou puxar o vermelho assim para cima do ocre. E agora eu vou usar o sépia, só que bem pouquinho. E eu vou fazer alguns assim um pouquinho maiores. O pincel tá só sujinho. Que fique bem delicado. E com esse mesmo sépia, eu vou colocar alguns pontinhos. Eles não têm que ser iguais, eles podem ficar um mais forte e o outro bem fraquinho. Coloque assim uns 4, 5 em cada pétala. Vou usar um pouquinho do verde pistache e vou fazer aqui uma meia lua. Mas o escurinho continua lá. Agora eu lavo meu pincel. Eu vou usar o branco puro para, primeiro, realçar aqui, ó, essa borda. Realçar aqui a dobrinha. Não é para preencher a dobrinha. Aqui, ó, essa borda que tá por cima. Deixa um pouquinho mais clara. Aqui eu tenho a outra dobrinha. Aqui, essa pétala, eu vou realçar essa parte que ficou por cima. Aqui, nessa pétala, ó, tiro ela dali de dentro, passo o branquinho aqui. Nessa aqui, eu posso colocar, tá vendo? É um contorno, mas não é aquele contorno pesado. Aqui eu tenho a dobrinha. Aqui eu posso passar essa pétala por cima. Aqui eu tenho só mesmo um escurinho, não, aqui vou realçar o branquinho dos dois lados. E aqui só vou pôr um risquinho. Vamos esperar secar para fazer o fundo. O trabalho tá totalmente seco. E eu preenchi toda a volta com clareador. Deixando assim uns 3 centímetros para fora do desenho. Usei o pincel 12. E com ele mesmo vou fazer essa parte do fundo. Vou começar aqui com o amarelo bebê. Coloco aqui no pratinho. Tiro bem o excesso de tinta do pincel e eu vou fazer essa parte de baixo aqui, ó. Começo sempre nos cantinhos. E vou trabalhar só na horizontal. Pode até ficar manchadinho, não tem problema. Não precisa chegar ali muito no cantinho, porque a gente ainda vai colocar uma outra cor.
Um pouquinho aqui do lado. E um pouquinho aqui pra fora. Eu vou colocar um pouquinho do amarelo aqui nesse cantinho também. Subindo aqui um pouquinho. Lavei bem meu pincel, eu vou usar um pouquinho do azul hortênsia. Limpo bem o pincel, vou colocar aqui no cantinho. Na parte de cima, não trabalhe assim, nem assim. Trabalhe assim, fazendo redondinho. Você viu que aqui misturou um pouco o amarelo com o azul, ficou um tom esverdeadinho. Esse lado de cá também vou colocar o azul. Aqui em cima só um pouquinho. Você viu que eu tô passando o pincel bem em cima? Da beiradinha aqui do arranjo. E não vou subir mais. Esse cantinho aqui. Ficou mais fortinho. Eu vou crescer um pouco para poder disfarçar. Para ficar mais leve, para sumir. Mas tudo isso dentro do clareador. E agora eu vou pegar o pincel com um pouquinho do cinza. Limpo bem. E eu vou colocar embaixo do trabalho. Como tem clareador, você não precisa se preocupar muito, porque a bordinha do trabalho não vai sujar. Ó, aqui só um pouquinho. Sempre embaixo. Lembrando que aqui você trabalha na horizontal. Cantinho. Cantinho. Cantinho sempre é mais escurinho. E aqui, cantinho também. Embaixo da pérola. Você pode pôr assim um pouquinho. Não preencha esse espaço. Aqui também, ó. Embaixo da pérola, você pode pôr um toque de cinza. Não precisa fazer inteiro. Você viu que ficam partezinhas claras entre uma e outra. Esse fundo não é para fazer o redondinho, é retinho. Depois que você fez esse fundo, se manchou, se precisar, você pode fazer assim. Com o marfim, você vem aqui, ó, e vai fazer o contorninho debaixo da pérola. Só se precisar. Isso vai iluminar um pouquinho mais e vai ficar um efeito bonito. Olha, no meu, eu só precisei retocar estas aqui. Aqui tá aparecendo bem a pérola. Prontinho. Espero que você goste e pode fazer um presente para sua mãe que ela também vai gostar. Mais um trabalhinho concluído e vocês encontram esse risco gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Dá uma olhadinha lá, você vai encontrar todos os riscos. E para aquelas pessoas que têm me apoiado, o meu muito obrigado.